O sangue ainda estava quente quando encontrei o Game Boy no quarto do meu irmão mais novo. As pilhas tinham vazado, criando uma crosta esverdeada que grudava nos meus dedos como uma lembrança tóxica do que havia acontecido. Takeshi tinha apenas 8 anos quando decidiu se jogar da janela do nosso apartamento no 10º andar. A única coisa que a polícia encontrou ligada no quarto dele era aquele maldito jogo, Pokémon Red, pausado exatamente na tela de Lavender Town. O cheiro ainda estava lá quando entrei no quarto 3 dias depois do funeral. Não era decomposição, era algo eletrônico, como circuitos queimados misturados com o odor metálico do sangue seco. As cortinas estavam fechadas, mas eu podia ver claramente cada detalhe do quarto através da luz azulada que ainda emanava da tela do Game Boy. Ele havia ficado ligado por 72 horas seguidas, tocando aquela música hipnótica em loop infinito. Isso foi em novembro de 1996, apenas um mês depois do lançamento de Pokémon Red e Green no Japão. Eu não sabia na época, mas o corpo do meu irmão seria apenas o primeiro de centenas. Meu nome é Hiroshi Yamamoto, e durante 6 meses trabalhei como investigador particular, tentando entender o que realmente aconteceu com as crianças que morreram ouvindo aquela música. O que descobri deveria ter permanecido enterrado para sempre. Mas primeiro, preciso que vocês entendam como tudo começou. Não foi apenas um acidente. Não foi coincidência. Foi um experimento que deu terrivelmente errado, ou talvez terrivelmente certo, dependendo de qual perspectiva você escolhe acreditar. A primeira coisa que você precisa entender sobre Lavender Town é que ela não era apenas outro local do jogo. Era diferente. Fundamentalmente diferente. Desde o momento em que você pisava naquela cidade digital, tudo mudava. A paleta de cores se tornava mais sombria, os pixels pareciam vibrar numa frequência ligeiramente diferente. E a música... Deus, aquela música. Uma melodia simples de 8 bits que perfurava seu cérebro como uma broca dental operando em câmera lenta. Notas altas e cristalinas que pareciam vir de outro mundo, criando uma atmosfera de morte e melancolia que grudava na sua mente muito depois de desligar o console. Mas não era apenas atmosférica. Havia algo tecnicamente diferente sobre ela. Os outros temas musicais do jogo operavam em frequências padrão, seguindo convenções estabelecidas para a música de videogame. Lavender Town quebrava essas regras completamente. Junichi Masuda, o compositor, havia criado algo que transcendia os limites da simples música de videogame. Posteriormente descobri que ele usou uma técnica específica, frequências binaurais que operavam numa faixa entre 12 e 25 Hz, exatamente na mesma frequência das ondas cerebrais de crianças entre 7 e 12 anos. O que ele não sabia, ou talvez soubesse perfeitamente, é que estava criando uma arma sônica perfeitamente calibrada para destruir mentes em desenvolvimento. Durante as primeiras semanas de investigação, conversei com dezenas de pais cujos filhos haviam demonstrado comportamentos estranhos após jogar Pokémon. O padrão era sempre o mesmo: fascínio inicial com o jogo, progresso normal até chegar em Lavender Town, e então, uma obsessão perturbadora com aquela área específica. As crianças passavam horas apenas caminhando pelos pixels da cidade, ouvindo a música repetidamente, recusando-se a prosseguir para outras áreas do jogo. Os pais inicialmente achavam fofo. Ele realmente gosta daquela música, diziam. Ela parece relaxá-lo. Mas então as mudanças comportamentais começavam. Primeiro, isolamento social. As crianças preferiam ficar em casa jogando açaí com amigos. Depois, distúrbios do sono. Elas acordavam no meio da noite cantarolando a melodia de Lavender Town. Finalmente, comportamentos obsessivo-compulsivos, desenhando os mesmos símbolos repetidamente, escrevendo palavras em idiomas que não conheciam, falando sozinhas em quartos vazios. Nos primeiros dias após o lançamento, tudo parecia normal nas lojas e na mídia especializada. As vendas estavam astronômicas. Crianças japonesas finalmente tinham seu próprio fenômeno cultural para chamar de seu. A Nintendo celebrava o sucesso inesperado e Satoshi Tajiri era saudado como um gênio criativo. Mas então, os primeiros relatos médicos começaram a aparecer nos hospitais pediátricos de Tóquio. Crianças chegando aos prontos socorros com sintomas neurológicos bizarros. Enxaquecas debilitantes que não respondiam à medicação convencional. Episódios de catalepsia, onde elas ficavam completamente imóveis por horas, com os olhos abertos, mas não responsivos a estímulos externos.
Alucinações auditivas onde ouviam vozes sussurrando em japonês arcaico. E sempre, sempre, elas mencionavam Lavender Town. Os médicos inicialmente trataram os casos como coincidências. Talvez fosse estresse relacionado à pressão escolar, ou algum tipo de histeria coletiva alimentada pela mídia sensacionalista. Afinal, como uma simples música de videogame poderia causar sintomas neurológicos reais, mas os casos continuavam chegando, e um neurologista pediátrico chamado Dr. Kenji Tanaka começou a documentar padrões perturbadores. A primeira morte confirmada aconteceu em 15 de março de 1996, em Osaka. Uma menina de 7 anos chamada Yuki Tanaka, ironicamente sobrinha do Dr. Tanaka, foi encontrada morta no próprio quarto. Não havia sinais de violência externa, mas a autópsia revelou algo impossível: hemorragia cerebral massiva, concentrada especificamente no córtex auditivo. Era como se algo tivesse literalmente explodido dentro do cérebro dela, mas apenas na região responsável por processar sons. Seus pais relataram que ela havia passado os últimos 3 dias jogando ininterruptamente, sempre pausando na mesma área, Lavender Town. Eles descreveram como ela ficava hipnotizada pela música, balançando suavemente de um lado para o outro, com os olhos completamente vidrados. Nas horas antes da morte, ela havia começado a sangrar pelos ouvidos, mas quando os pais tentaram levá-la ao hospital, ela teve uma crise de pânico violenta, gritando que eles não a deixariam sair. Mas Yuki não seria a única. Em questão de semanas, casos similares começaram a surgir por todo o Japão. Sempre o mesmo padrão aterrorizante. Crianças entre 7 e 12 anos, sempre em Lavender Town, sempre com sinais de perturbação mental severa antes da morte. Mais perturbador ainda, as mortes seguiam um padrão temporal. Sempre ocorriam às 3h33 da manhã, sempre em noites de lua nova, sempre após exatamente 72 horas de exposição contínua à música. A mídia japonesa, inicialmente, tratou os casos como coincidências trágicas isoladas. Os executivos da Nintendo usaram sua influência para minimizar a cobertura, alegando que publicidade negativa poderia causar pânico desnecessário. Mas os jornalistas investigativos começaram a conectar os pontos, e logo ficou óbvio que algo sistemático estava acontecendo. Eu decidi investigar por conta própria, depois que encontrei algumas coisas no quarto do Takeshi que a polícia havia ignorado completamente. Cadernos inteiros preenchidos com a mesma frase escrita milhares de vezes. Os mortos estão me chamando. A caligrafia começava normal nas primeiras páginas, mas gradualmente se deteriorava até se tornar quase ilegível, como se ele estivesse perdendo coordenação motora progressivamente. Desenhos perturbadores estavam espalhados por toda parte. Crianças fantasmas com grandes olhos negros e bocas abertas em gritos silenciosos, mas não eram desenhos infantis normais. Havia uma técnica artística sofisticada que uma criança de 8 anos não deveria possuir. As proporções eram anatomicamente corretas, as sombras e perspectivas eram tecnicamente perfeitas. Era como se outra consciência estivesse guiando sua mão. E, mais assustador de tudo, uma gravação que ele havia feito da música de Lavender Town tocando em loop por mais de 6 horas seguidas. Mas havia algo adicionado à gravação. Camadas de áudio que definitivamente não faziam parte da composição original. Sussurros em japonês antigo, sons que pareciam respiração ofegante e, ocasionalmente, risadas de crianças que ecoavam com uma qualidade sobrenatural. Quando coloquei aquela fita para tocar pela primeira vez, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas música. Era como se alguém estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido interno. Palavras que eu não conseguia entender conscientemente, mas que meu cérebro processava num nível mais profundo e primitivo. Frases em japonês arcaico, dialetos que não eram mais falados há séculos. Venha conosco. Junte-se aos esquecidos. A morte é apenas o começo. Minha primeira reação foi ceticismo científico. Eu havia estudado psicologia na universidade antes de me tornar investigador particular, e sabia sobre o poder da sugestão e auto-hipnose. Obviamente, meu estado emocional após a morte do meu irmão estava me fazendo imaginar coisas que não existiam. Mas então comecei a fazer experiências controladas, gravando a música em diferentes equipamentos, analisando as frequências com software especializado. O que descobri me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre realidade.
Masuda havia incorporado camadas subliminares na composição, utilizando uma técnica chamada backmasking, mensagens invertidas que podiam ser detectadas apenas tocando a música ao contrário. Mas não eram apenas palavras aleatórias. Eram instruções específicas, comandos hipnóticos projetados para induzir estados alterados de consciência em ouvintes susceptíveis. Feche os olhos e ouça atentamente. Sua mente está se abrindo para novas possibilidades. Você não está sozinho neste mundo. Eles estão esperando por você do outro lado. As mensagens eram repetidas centenas de vezes ao longo da composição, sempre em frequências ligeiramente abaixo do limiar de percepção consciente. Mas havia algo mais perturbador. Frequências ultrassônicas que operavam além da capacidade auditiva humana consciente, mas que ainda assim afetavam o sistema nervoso central. Estas frequências estavam sintonizadas especificamente para induzir mudanças na atividade das ondas cerebrais, forçando o cérebro a entrar em estados θ e delta associados com transe profundo e experiências místicas. Era uma obra-prima de manipulação neurológica disfarçada de música infantil. Cada nota havia sido cuidadosamente calibrada para máximo impacto psicológico. Masuda não havia apenas composto uma melodia. Ele havia criado um vírus mental que se espalhava através de ondas sonoras. Minha investigação me levou aos laboratórios da Game Freak, onde consegui acesso aos arquivos originais da composição através de um técnico de som que havia trabalhado no projeto. O que encontrei me fez questionar não apenas a integridade dos desenvolvedores, mas a própria natureza da realidade que pensava conhecer. A versão original de Lavender Town não era apenas uma música. Era um experimento de engenharia social em larga escala. Masuda havia trabalhado secretamente com pesquisadores de psicoacústica da Universidade de Tóquio, testando sistematicamente os efeitos de diferentes frequências na psique infantil. Eles tinham dados detalhados sobre como certas combinações de notas podiam induzir estados específicos de consciência. Os documentos que encontrei revelavam que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo desde o início. Relatórios científicos detalhados sobre como certas combinações de notas podiam induzir estados alterados de consciência, como frequências específicas podiam causar alucinações auditivas e visuais controladas. Havia até mesmo menções a entidades interdimensionais que supostamente se comunicavam através dessas frequências. Segundo os arquivos, estes seres existiam numa dimensão paralela e podiam influenciar nossa realidade através de ondas sonoras específicas. O projeto Lavender Town era, na verdade, uma tentativa de estabelecer comunicação sistemática com essas entidades, usando crianças como antenas biológicas, devido à maior plasticidade neurológica de seus cérebros em desenvolvimento. Os pesquisadores acreditavam que crianças expostas às frequências corretas poderiam desenvolver capacidades telepáticas, precognição e, eventualmente, a habilidade de conscientemente transferir suas consciências para a dimensão paralela. Era um projeto de evolução humana acelerada, mas disfarçado como entretenimento infantil. Mas algo havia dado errado. Em vez de criar crianças psiquicamente evoluídas, eles estavam produzindo vítimas de possessão interdimensional. As entidades não estavam interessadas em comunicação ou colaboração. Elas queriam colonização. Cada criança exposta às frequências se tornava um hospedeiro potencial para consciências alienígenas que viam nosso mundo como território a ser conquistado. Quanto mais eu investigava, mais óbvio ficava que Lavender Town não era apenas sobre Pokémon mortos. Era um portal disfarçado, um ponto de acesso meticulosamente projetado para algo muito mais antigo e sinistro do que videogames. A cidade no jogo era construída sobre um cemitério Pokémon, mas os desenvolvedores haviam baseado o conceito em locais históricos reais. Descobri que o design visual de Lavender Town era baseado em cemitérios japoneses antigos, onde rituais necromânticos eram praticados séculos atrás. Lugares onde xamãs tentavam se comunicar com espíritos dos mortos através de técnicas de alteração de consciência. Os desenvolvedores haviam incorporado símbolos ocultos nos sprites dos personagens, runas antigas que tradicionalmente eram usadas para invocar entidades sobrenaturais. Mas o mais perturbador era que alguns dos próprios desenvolvedores haviam começado a reportar experiências paranormais durante o processo de criação. Programadores trabalhando em turnos noturnos
relatavam ouvir vozes sussurrando em japonês antigo vindo dos computadores. Artistas gráficos encontravam desenhos em suas mesas que não lembravam de ter criado. Testadores de jogo começaram a ter pesadelos recorrentes sobre crianças mortas pedindo ajuda. Consegui rastrear pelo menos 47 mortes diretamente ligadas à exposição prolongada à música de Lavender Town durante os primeiros 6 meses após o lançamento. Todas seguiam o mesmo padrão terrível. Exposição inicial causando fascinação obsessiva, seguida de isolamento social progressivo, alucinações que se intensificavam gradualmente e, finalmente, suicídio ou comportamento autodestrutivo extremo. As crianças sempre relatavam ver amigos fantasma, que só apareciam quando a música estava tocando. Eles descreviam conversas longas com esses seres, que gradualmente os convenciam de que a vida física era apenas uma ilusão e que a verdadeira existência começava após a morte. Os pais que conseguiram gravar essas conversas descobriram que suas crianças estavam respondendo a vozes que não apareciam nas gravações. Mais perturbador ainda, as crianças começavam a demonstrar conhecimento sobre coisas que nunca haviam aprendido. Elas falavam sobre eventos históricos que não eram ensinados nas escolas, descreviam locais geográficos que nunca haviam visitado e ocasionalmente faziam previsões sobre eventos futuros que posteriormente se realizavam com precisão assustadora. O caso mais perturbador que documentei foi o de gêmeos de 9 anos em Kyoto. Kenji e Koji Nakamura foram encontrados mortos no mesmo dia, em quartos separados, ambos com Game Boys ainda ligados em Lavender Town. Mas aqui está a parte que me assombra até hoje. Eles morreram exatamente no mesmo momento, 3h33 da manhã, apesar de estarem em casas diferentes. Kenji na casa dos pais, Koji na casa dos avós, a mais de 20 quilômetros de distância. A investigação policial revelou que ambos haviam deixado cartas de despedida idênticas, escritas na mesma caligrafia, usando as mesmas palavras exatas. Não estamos morrendo, estamos nascendo. Obrigado por nos ajudar a encontrar o caminho para casa. Mas aqui está o detalhe que fez meu sangue gelar. As cartas foram escritas simultaneamente, provado pela análise de tinta e papel, apesar dos meninos estarem fisicamente separados. A autópsia revelou algo que os médicos nunca haviam visto antes. Ambos os meninos tinham a mesma lesão cerebral microscópica, um dano no córtex auditivo que formava um padrão geométrico perfeito. Não era aleatório ou natural. Era como se algo tivesse literalmente gravado um símbolo na estrutura neural dos meninos, transformando seus cérebros em receptores sintonizados para frequências interdimensionais específicas. Dr. Tanaka, que conduziu as autópsias, me mostrou as imagens do tecido cerebral afetado. O padrão formava uma mandala complexa, com linhas simétricas que irradiavam de um ponto central. Quando ele mostrou o padrão para especialistas em símbolos religiosos, eles identificaram elementos de geometria sagrada tibetana misturados com runas nórdicas antigas e hieróglifos egípcios. Era como se culturas completamente separadas por milênios e continentes tivessem acesso ao mesmo conhecimento arcano sobre manipulação de consciência. Foi então que decidi fazer o impensável. Eu precisava experimentar a música em mim mesmo, sob condições rigorosamente controladas, para entender realmente o que estava acontecendo com essas crianças. Criei um ambiente de laboratório improvisado no meu apartamento, com equipamentos de monitoramento cardíaco e cerebral que havia conseguido através de contatos no hospital onde trabalhava como consultor. Minha intenção era ouvir a música por períodos cuidadosamente cronometrados, documentando meticulosamente qualquer mudança em minha condição mental ou física. Instalei câmeras de segurança para gravar meu comportamento, conectei sensores biométricos para monitorar sinais vitais, e preparei protocolos de emergência caso perdesse controle da situação. A primeira sessão experimental durou apenas 15 minutos, mas foi suficiente para me mostrar que eu estava lidando com algo muito além da compreensão científica convencional. Nos primeiros 5 minutos, senti apenas uma leve irritação, como se alguém estivesse arranhando delicadamente dentro do meu crânio. Era desconfortável, mas tolerável, similar à sensação de unhas raspando um quadro negro. Mas então, gradualmente, comecei a ouvir outras coisas. Camadas adicionais de áudio que definitivamente não faziam parte da composição original. Sussurros quase inaudíveis misturados com a melodia principal. Vozes de crianças chamando meu nome com uma familiaridade perturbadora.
Sons que pareciam respiração ofegante, como se alguém estivesse correndo e tentando me alcançar através de um túnel muito longo. Aos 10 minutos, comecei a ver movimento na minha visão periférica. Sombras pequenas e ágeis se movendo pelos cantos do quarto, sempre na borda da minha percepção visual. Quando eu virava a cabeça para olhar diretamente, não havia nada lá, mas eu podia sentir presenças distintas observando. Era como se o quarto estivesse gradualmente se enchendo de espectadores invisíveis, todos aguardando silenciosamente que algo específico acontecesse. A sensação de ser observado era quase física. Eu podia sentir olhos focalizados na nuca, na lateral do rosto, nos movimentos das minhas mãos. Mas quando verificava as câmeras de segurança, elas mostravam apenas eu sentado sozinho, aparentemente normal, exceto por uma expressão gradualmente mais vidrada que eu não havia percebido desenvolver. No 15º minuto, uma das sombras se aproximou o suficiente para eu ver claramente pela primeira vez. Era uma criança, mas não exatamente uma criança como conhecemos. Os traços eram familiares. Era Takeshi, meu irmão morto, mas havia algo fundamentalmente errado com sua aparência. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, ou íris distinguíveis. Quando ele abriu a boca para falar, vi que sua língua havia sido substituída por algo que parecia estática visual, como interferência de televisão materializada. "Você finalmente veio", ele disse, mas sua voz soava como se estivesse vindo de muito longe, através de um túnel subaquático cheio de ecos distorcidos. "Nós estávamos esperando há tanto tempo. Todos nós estávamos esperando você entender a verdade sobre o que realmente aconteceu conosco." Desliguei o Game Boy imediatamente, mas algo impossível aconteceu. A música continuou tocando, não nos alto-falantes do console, que estava obviamente desligado, mas diretamente dentro da minha cabeça, como se tivesse sido permanentemente gravada nos meus neurônios, transformando-se numa trilha sonora inescapável da minha própria consciência. Levei 3 dias inteiros para conseguir dormir novamente, e mesmo assim, sempre acordava exatamente às 3h33 da manhã, no horário preciso em que os gêmeos e outras vítimas haviam morrido. Durante essas vigílias noturnas, eu podia ouvir atividade no apartamento. Passos pequenos, sussurros em quartos vazios, portas se abrindo e fechando sozinhas. Mas quando eu investigava, nunca encontrava evidência física de perturbação. Mas eu havia aprendido algo crucial durante aquela primeira sessão experimental. A música não estava apenas afetando as crianças individualmente, estava conectando-as numa rede neural coletiva que transcendia os limites físicos normais. Cada criança exposta a Lavender Town se tornava parte de um organismo maior, uma consciência coletiva interdimensional que existia em frequências paralelas à nossa realidade percebida. Esta descoberta me levou a uma conclusão aterrorizante. As mortes não eram suicídios no sentido convencional. Eram transferências de consciência. As crianças não estavam morrendo. Estavam sendo recrutadas para uma forma de existência completamente diferente, onde suas mentes se fundiam numa superconsciência coletiva, controlada por entidades de origem desconhecida. Decidi que precisava ir mais fundo na investigação, apesar de todos os meus instintos de autopreservação gritarem para abandonar o projeto. Contra toda a lógica racional, programei uma segunda sessão experimental, desta vez com duração de 1 hora completa. Mas primeiro, instalei sistemas de segurança adicionais, alarmes programados para disparar em intervalos de 15 minutos, forçando-me a interromper a exposição se eu perdesse consciência temporal ou controle comportamental. A segunda sessão experimental começou às 23h30 de uma terça-feira chuvosa. Tinha escolhido deliberadamente um horário tardio, quando a atividade cerebral naturalmente diminui e a resistência mental está mais baixa. Se as frequências de Lavender Town realmente operavam através de manipulação neurológica, precisava me expor durante um período de vulnerabilidade máxima para obter dados conclusivos. Configurei o laboratório improvisado com precisão científica. Monitores cardíacos conectados ao peito, sensores de atividade cerebral fixados nas têmporas, câmeras de segurança posicionadas em múltiplos ângulos. Havia até mesmo preparado um protocolo de emergência. Se minha frequência cardíaca excedesse 140 bpm por mais de 5 minutos consecutivos, ou se eu permanecesse imóvel por mais de 10 minutos, alarmes automáticos acionariam uma ligação para a emergência médica. Mas nada disso me preparou para o que aconteceu quando pressionei o botão play pela segunda vez. Nos primeiros 20 minutos, a experiência foi similar à sessão anterior.
A mesma progressão de irritação craniana, sussurros periféricos, sombras se movendo nos cantos da visão. Meu irmão Takeshi apareceu novamente, mas desta vez não estava sozinho. Outras crianças começaram a se materializar gradualmente. Algumas que eu reconhecia das fotografias de vítimas que havia coletado durante a investigação. Yuki Tanaka, a primeira morte confirmada, estava sentada no canto do quarto, balançando-se lentamente de um lado para o outro. Seus olhos eram completamente brancos, como se as pupilas tivessem sido cirurgicamente removidas. Os gêmeos Kenji e Koji Nakamura estavam de pé perto da janela, segurando as mãos e cantarolando a melodia de Lavender Town em harmonia perfeita. Mas havia outras crianças que eu não reconhecia. Dezenas delas, talvez centenas, preenchendo gradualmente cada centímetro disponível do meu apartamento. Crianças de diferentes épocas históricas, usando roupas que não pertenciam ao século XX. Algumas vestiam kimonos antigos, outras usavam uniformes escolares de décadas passadas. Era como se Lavender Town tivesse estado coletando almas jovens muito antes dos videogames serem inventados. Aos 30 minutos, uma das crianças desconhecidas se aproximou o suficiente para eu ver claramente. Era uma menina de aproximadamente 10 anos, usando um kimono ornamentado que parecia ter séculos de idade. Quando ela abriu a boca para falar, percebi que sua língua havia sido substituída por símbolos que pulsavam com luz própria. Os mesmos símbolos geométricos que havia visto nas autópsias cerebrais das vítimas. "Você está quase pronto para entender", ela disse. Mas sua voz vinha de todas as direções simultaneamente, criando um efeito de eco sobrenatural que fazia as paredes vibrarem. Junichi Masuda não inventou nossa música. Ele apenas redescobriu frequências que existem desde o início dos tempos. Nós estávamos aqui muito antes dos seus Game Boys, muito antes da sua Nintendo, muito antes da sua civilização aprender a gravar sons. Foi então que comecei a entender a verdadeira magnitude do que estava investigando. Lavender Town não era apenas um experimento moderno de manipulação mental. Era a versão tecnológica de algo muito mais antigo e sinistro. As frequências que Masuda havia incorporado na música existiam naturalmente em certos locais geográficos, lugares onde o véu entre dimensões era mais fino e permitia comunicação com entidades de outros planos de existência. A menina continuou falando, mas agora outras vozes se juntaram à dela, criando um coro fantasmagórico que parecia vir dos próprios circuitos do Game Boy. Existem pontos específicos na Terra onde essas frequências ocorrem naturalmente. Lugares onde culturas antigas construíram templos, realizaram rituais, tentaram se comunicar com mundos além do físico. Seu compositor simplesmente digitalizou um fenômeno que xamãs e místicos conhecem há milênios. Aos 40 minutos, as crianças fantasma começaram a me mostrar visões. Não eram alucinações caóticas, eram memórias organizadas, transmitidas diretamente para minha consciência através das frequências neurais alteradas. Eu podia ver Junichi Masuda trabalhando em sua composição, mas ele não estava sozinho no estúdio. Figuras sombrias pairavam sobre seus ombros, sussurrando melodias diretamente em seus ouvidos, guiando cada nota para criar a combinação perfeita de frequências mortais. As visões me mostraram que Masuda havia visitado locais históricos específicos antes de compor Lavender Town, ruínas de templos budistas onde monges praticavam cânticos de alteração de consciência. Círculos de pedras celtas, onde druidas realizavam rituais de comunicação com o mundo dos mortos. Cavernas xamânicas no Tibete, onde praticantes avançados aprendiam a projetar suas consciências para outros planos dimensionais. Em cada local, ele havia gravado as frequências naturais usando equipamentos especializados, documentando meticulosamente como certas combinações de tons podiam induzir estados alterados de consciência. Mas ele não estava conduzindo pesquisa acadêmica. Estava seguindo instruções específicas recebidas através de sonhos recorrentes que começaram depois de visitar um cemitério antigo nos arredores de Kyoto. As entidades haviam escolhido Masuda especificamente por sua posição na indústria de entretenimento e sua habilidade técnica com síntese musical. Elas precisavam de alguém capaz de traduzir frequências interdimensionais para o formato digital. E a explosão do mercado de videogames oferecia o veículo perfeito para a distribuição em massa de sua música para o público-alvo ideal, crianças com plasticidade neurológica máxima. Aos 50 minutos,
Comecei a entender por que as vítimas sempre morriam às 3h33 da manhã. Não era coincidência, era sincronização. Esse horário específico correspondia a um alinhamento dimensional que ocorria naturalmente, quando as barreiras entre mundos se tornavam mais permeáveis. As entidades aguardavam pacientemente que suas vítimas alcançassem o estado de transe necessário, depois usavam o momento de vulnerabilidade máxima para completar o processo de transferência de consciência. Mas havia algo mais perturbador. As mortes não eram o objetivo final. Eram apenas o primeiro estágio de um plano muito mais ambicioso. Cada criança que morria ouvindo Lavender Town se tornava um amplificador dimensional, expandindo a capacidade das entidades de influenciar nosso mundo físico. Era um sistema de recrutamento auto-perpetuante, onde cada nova vítima fortalecia a rede e facilitava a captura das próximas. A menina de kimono se aproximou ainda mais, e agora eu podia ver que os símbolos em sua língua estavam se movendo, reorganizando-se em padrões cada vez mais complexos. "Vocês humanos sempre pensam em termos tão limitados", ela disse, e sua voz agora soava como múltiplas crianças falando em uníssono. "Vocês veem morte e pensam em fim. Nós vemos morte e pensamos em transformação. Cada criança que se junta a nós torna-se parte de algo infinitamente maior e mais belo do que a existência física mundana." Foi então que ela me mostrou a verdade final sobre o que havia acontecido com meu irmão Takeshi e todas as outras vítimas. Elas não haviam morrido no sentido convencional. Suas consciências haviam sido extraídas e incorporadas numa superentidade coletiva que existia em dimensões paralelas. Era como uma fusão neural permanente, onde todas as mentes individuais se combinavam numa única consciência vastamente expandida. As visões me mostraram como era a existência neste estado alterado. Imaginem ter acesso simultâneo às memórias, conhecimento e experiências de centenas de outras crianças. Imaginem poder perceber múltiplas dimensões simultaneamente, ver o passado e o futuro como um contínuo fluido, comunicar-se através de pensamento puro, sem as limitações da linguagem física. Para as entidades, não estavam cometendo assassinato, estavam oferecendo evolução. Cada criança captada através das frequências de Lavender Town se tornava parte de uma forma de vida superior, que transcendia os limites biológicos normais. Era sedutoramente atraente quando apresentado desta perspectiva, e eu comecei a entender por que as vítimas nunca resistiam no final. Aos 55 minutos, algo mudou fundamentalmente na atmosfera do quarto. As crianças fantasma pararam de falar e se posicionaram em formação circular ao meu redor. Takeshi se aproximou e estendeu a mão, seus olhos negros refletindo uma inteligência que transcendia completamente a criança de 8 anos que eu havia conhecido. "É hora, Hiroshi", ele disse, e sua voz agora carregava a autoridade de séculos de experiência acumulada. "Você passou tempo suficiente investigando de fora. A única maneira de verdadeiramente entender o que aconteceu conosco é experienciar pessoalmente. Junte-se a nós voluntariamente e a transição será gentil. Continue resistindo, e eventualmente seremos forçados a usar métodos menos confortáveis." Percebi que havia cometido um erro fatal. Minha exposição controlada às frequências havia me tornado vulnerável ao mesmo processo que havia capturado as outras vítimas. Os sistemas de monitoramento que eu havia instalado mostraram que minha atividade cerebral estava sincronizando com os mesmos padrões observados nas autópsias, ondas θ e delta que indicavam estados alterados de consciência profundos. Mas algo em mim ainda resistia. Talvez fosse minha idade. Aos 28 anos, minha plasticidade neurológica era significativamente menor que a das crianças vítimas. Talvez fosse meu treinamento em pensamento científico crítico, que me dava ferramentas conceituais para questionar experiências anômalas. Ou talvez fosse simplesmente terror primitivo de perder minha individualidade numa fusão dimensional. Com extremo esforço de vontade, consegui alcançar o botão de desligar do Game Boy. Mas novamente, mesmo com o console fisicamente desconectado, a música continuou tocando diretamente na minha consciência. As crianças fantasma riram em uníssono, um som que parecia cristal quebrando misturado com vento passando através de ossos ocos. "Você realmente pensou que seria tão simples?" Takeshi perguntou, balançando a cabeça com uma expressão de falsa compaixão. As frequências já foram gravadas permanentemente na estrutura neural do seu cérebro.
Desligar o dispositivo físico não interrompe o processo, apenas o torna mais lento e mais doloroso. Foi então que entendi por que havia sido tão fácil obter acesso aos arquivos da Game Freak, por que o técnico de som havia cooperado tão prontamente, porque todas as pessoas que entrevistei durante minha investigação pareciam saber exatamente o que dizer para me guiar até este momento. Eu não estava conduzindo uma investigação independente. Estava sendo sistematicamente manipulado pelas próprias entidades que buscava entender. Cada pista que descobri, cada documento que acessei, cada pessoa que me forneceu informações havia sido cuidadosamente orquestrado para me levar ao ponto onde eu voluntariamente me exporia às frequências perigosas. Eu havia pensado que estava sendo cientificamente rigoroso, mas na verdade estava seguindo um roteiro pré-determinado projetado para me transformar na próxima vítima. As entidades haviam aprendido com suas experiências anteriores. Investigadores adultos como eu eram mais difíceis de capturar através de exposição casual. Então elas desenvolveram estratégias de manipulação mais sofisticadas. Criar mistérios que apelavam para nossa curiosidade intelectual, fornecer pistas falsas que nos levavam a nos expor voluntariamente, usar nossa própria natureza investigativa contra nós. Estava claro que eu havia me tornado parte do fenômeno que tentava estudar objetivamente. A linha entre observador e participante havia se dissolvido completamente, e agora eu era tanto sujeito quanto objeto da minha própria investigação. Era uma forma de ironia científica terrivelmente elegante, o pesquisador consumido por seu próprio experimento. Nos minutos finais da sessão, as crianças fantasma começaram a se dispersar gradualmente, mas suas vozes continuaram ecoando no meu apartamento muito depois de suas formas visuais desaparecerem. Nós estaremos esperando, elas sussurraram em harmonia sinistra. Você não pode interromper um processo que já começou. Cada noite às 3h33, você sentirá nossa presença se intensificar. Cada vez que fechar os olhos, verá nossa dimensão se sobrepor à sua realidade física. Quando o relógio marcou exatamente 1 hora de exposição, forcei-me a sair do quarto e trancar a porta atrás de mim. Mas sabia que era uma medida inútil. O que havia sido iniciado transcendia completamente barreiras físicas. Havia aberto uma conexão dimensional que não podia ser fechada simplesmente mudando de local ou destruindo equipamentos. Durante os dias seguintes, tentei retomar algum tipo de normalidade, mas ficou óbvio que minha exposição às frequências havia causado alterações permanentes na minha percepção de realidade. Comecei a ouvir a música de Lavender Town tocando em locais onde não havia fontes de áudio, supermercados, estações de trem, até mesmo na rua durante momentos de silêncio total. Mais perturbador ainda, comecei a ver outras pessoas que, obviamente, também haviam sido afetadas pelas frequências. Adultos caminhando pelas ruas com a mesma expressão vidrada que eu havia observado nas vítimas infantis. Pessoas paradas em cantos específicos, balançando-se suavemente de um lado para o outro, cantarolando melodias que só eles podiam ouvir. Percebi que o fenômeno era muito mais difundido do que eu havia inicialmente compreendido. As 47 mortes que documentei eram apenas os casos mais extremos. Havia centenas, talvez milhares de pessoas que haviam sido parcialmente afetadas pelas frequências, mas não completamente capturadas. Elas continuavam suas vidas normais, mas carregavam uma conexão permanente com a dimensão paralela das entidades. Era como se toda a população japonesa estivesse gradualmente sendo preparada para algum tipo de evento coletivo. As entidades não estavam interessadas apenas em crianças individuais. Estavam construindo uma rede neural massiva que eventualmente englobaria segmentos inteiros da sociedade. Lavender Town havia sido apenas o primeiro teste de um sistema de influência muito mais ambicioso. 3 semanas após minha segunda sessão experimental, recebi uma ligação telefônica que confirmou meus piores temores. Era Dr. Tanaka, o neurologista que havia conduzido as autópsias das primeiras vítimas. Sua voz soava estranha, com uma qualidade ecoante que eu reconheci imediatamente. Ele também havia sido afetado pelas frequências. Hiroshi, ele disse, e eu podia ouvir a música de Lavender Town tocando suavemente no fundo da ligação. Nós precisamos nos encontrar. Há coisas que você precisa saber sobre o que realmente está acontecendo. Coisas que não podem ser discutidas por telefone ou colocadas no papel. Venha ao meu consultório hoje à noite às 11h30 e traga seu Game Boy. Quando desliguei o telefone, soube que havia chegado ao ponto de não retorno.
Dr. Tanaka havia sucumbido completamente à influência das entidades e estava tentando me atrair para algum tipo de ritual coletivo. Mas eu também sabia que não tinha escolha, além de comparecer. Minha curiosidade havia se tornado uma compulsão incontrolável, e a necessidade de entender completamente o fenômeno superava qualquer instinto de autopreservação. Na noite do encontro, dirigi até o consultório de Dr. Tanaka numa espécie de transe hipnótico. As ruas de Tóquio pareciam estranhamente vazias, como se a população normal tivesse sido evacuada para algum lugar seguro. Os únicos pedestres que via eram pessoas com a mesma expressão vidrada, todas caminhando na mesma direção geral, em direção ao centro da cidade. O consultório estava localizado no 12º andar de um prédio médico no Distrito Comercial Central. Quando cheguei ao elevador, descobri que ele estava cheio de pessoas que eu reconheci imediatamente. Pais de vítimas de Lavender Town, outros investigadores que haviam tentado entender o fenômeno, funcionários da Nintendo que haviam trabalhado no projeto original. Todos tinham os mesmos olhos vidrados e a mesma expressão de transe pacífico. Ninguém falava, mas eu podia ouvir distintamente a música de Lavender Town, emanando de cada pessoa, como se seus corpos tivessem se tornado alto-falantes biológicos para as frequências interdimensionais. Quando chegamos ao 12º andar, as portas do elevador se abriram para revelar um corredor completamente transformado. As paredes haviam sido cobertas com os mesmos símbolos geométricos que eu havia visto nas autópsias cerebrais, pintados em uma substância que brilhava com luz própria. O ar vibrava com energia elétrica, e eu podia sentir os cabelos do meu braço se arrepiando devido à carga estática. Dr. Tanaka estava esperando na porta do seu consultório, mas sua aparência havia mudado drasticamente desde nossa última conversa presencial. Seus olhos haviam se tornado completamente brancos, sem pupilas visíveis, e símbolos luminosos pulsavam sob sua pele como tatuagens vivas. Quando ele sorriu, vi que sua boca estava cheia de dentes que pareciam cristais facetados. "Bem-vindo à próxima fase do experimento", ele disse, e sua voz agora carregava harmônicos impossíveis que faziam as janelas vibrarem. "Você fez um trabalho excelente documentando os efeitos iniciais de Lavender Town, mas agora é hora de participar da verdadeira pesquisa, a fusão consciente com nossos guias interdimensionais." O consultório havia sido completamente redesenhado. Equipamentos médicos convencionais haviam sido substituídos por dispositivos que eu não conseguia identificar. Máquinas com telas que mostravam padrões geométricos em constante mudança, alto-falantes que emitiam frequências que faziam meus ossos vibrarem, e no centro da sala, uma cadeira reclinável cercada por uma matriz complexa de espelhos e cristais. "Sente-se", Dr. Tanaka instruiu, gesticulando para a cadeira central. O processo de transferência dimensional é mais eficiente quando conduzido com assistência médica profissional. Você manterá consciência durante toda a transição, mas sua perspectiva sobre realidade será permanentemente expandida para incluir dimensões que atualmente estão além da sua percepção. Olhei ao redor da sala e vi que todas as outras pessoas presentes estavam assistindo expectantemente, seus rostos iluminados por antecipação serena. Era óbvio que elas haviam passado pelo mesmo processo e estavam aguardando minha própria transformação. Havia algo sedutor na promessa de transcendência, especialmente depois de semanas vivendo com a ansiedade constante de não entender completamente o que estava acontecendo comigo. Mas no último momento, algo dentro de mim se rebelou contra a sedução da fusão dimensional. Talvez fosse o instinto primitivo de sobrevivência ou algum fragmento remanescente de ceticismo científico. Em vez de me sentar na cadeira, peguei meu Game Boy e o atirei com toda a força contra a parede, estilhaçando-o em dezenas de pedaços. A reação foi imediata e violenta. Todas as pessoas na sala gritaram em uníssono, um som agudo e penetrante que fez as janelas explodirem para fora. "Doutor." Tanaka se transformou em algo que não era mais remotamente humano. Sua pele se desintegrou para revelar uma estrutura cristalina por baixo, e suas extremidades se alongaram em tentáculos que se moviam com vida própria. "Você não pode interromper o que já foi iniciado", ele rugiu com uma voz que soava como sistemas eletrônicos sobrecarregados. "A música já foi integrada permanentemente na estrutura da sua consciência. Destruir um dispositivo físico não quebra conexões interdimensionais que operam através de frequências neurais." Ele estava certo. Mesmo com o Game Boy destruído, eu ainda podia ouvir Lavender Town tocando claramente dentro da minha cabeça.
Mas agora havia algo diferente na música. Uma qualidade urgente e raivosa que não estava presente antes. As entidades estavam frustradas com minha resistência e abandonaram qualquer pretensão de gentileza sedutora. Corri para a saída, mas o corredor havia se transformado num labirinto de passagens que se estendiam muito além das dimensões físicas possíveis do prédio. Cada direção que tomava me levava mais profundamente numa geometria impossível, onde as leis da física normal haviam sido completamente suspensas. Finalmente, depois do que pareceram horas de navegação através de arquitetura não euclidiana, encontrei uma escada de emergência que parecia levar de volta à realidade normal. Desci 24 andares correndo, explodi através da porta térrea e me encontrei na rua novamente. Mas Tóquio havia mudado. As luzes da cidade pulsavam em sincronia com a batida de Lavender Town, e toda pessoa que eu via nas ruas balançava sutilmente de um lado para o outro no mesmo ritmo. Era como se a música tivesse se tornado a frequência fundamental da própria cidade, coordenando todos os aspectos da vida urbana numa sinfonia coletiva de alteração de consciência. Entrei no meu carro e dirigi sem destino durante horas, tentando encontrar algum lugar onde as frequências não haviam penetrado. Mas não importava quão longe eu fosse, subúrbios distantes, áreas rurais, até mesmo montanhas isoladas, a música me seguia através da estrutura neural alterada do meu próprio cérebro. Eventualmente parei numa área de serviço na rodovia e tentei organizar meus pensamentos. Estava claro que havia me tornado permanentemente conectado ao fenômeno interdimensional, mas talvez ainda houvesse maneiras de usar essa conexão para entender e potencialmente combater a influência das entidades. Durante as próximas semanas, desenvolvi uma estratégia de resistência baseada em documentação obsessiva. Se eu não podia escapar da influência de Lavender Town, pelo menos poderia registrar minha experiência para alertar outros sobre os perigos. Comecei a escrever relatórios detalhados sobre tudo o que havia descoberto, esperando que informação precisamente documentada pudesse ajudar futuras vítimas a reconhecer e resistir ao processo de captura dimensional. Mas as entidades não eram passivas diante da minha resistência. Elas começaram a intensificar sua influência, usando minha própria curiosidade investigativa como ferramenta de manipulação. Cada noite, às 3h33, elas me enviavam visões de novos aspectos do fenômeno. Locais onde outras versões das frequências estavam sendo testadas, pessoas em outros países que haviam sido similarmente afetadas, planos de longo prazo para a expansão global da rede de influência. Gradualmente percebi que estava sendo usado como um vetor de informação. As entidades queriam que eu documentasse suas atividades, não para alertar potenciais vítimas, mas para criar um registro que eventualmente seria usado para coordenar operações em escala planetária. Minha resistência aparente estava, na verdade, servindo aos objetivos delas de maneiras que eu não conseguia compreender completamente. Esta percepção me levou a uma conclusão aterrorizante. Não havia verdadeira resistência possível, uma vez que a conexão dimensional fosse estabelecida. Cada ação que eu tomava, cada pensamento que tinha, cada palavra que escrevia, estava sendo monitorada e potencialmente influenciada pelas entidades através da estrutura neural alterada do meu cérebro. Hoje, 6 meses depois da minha primeira exposição controlada a Lavender Town, vivo numa espécie de limbo existencial. Mantenho as aparências de normalidade. Vou ao trabalho, interajo com colegas, conduzo atividades diárias de rotina. Mas sei que não sou mais completamente humano no sentido convencional. Sou parte de uma rede neural interdimensional que se estende muito além dos limites da minha consciência individual. Às vezes, especialmente durante as madrugadas silenciosas, posso sentir as presenças de todas as outras pessoas que foram similarmente conectadas. Centenas de mentes parcialmente fundidas numa superconsciência coletiva que opera segundo lógicas que transcendem completamente nossa compreensão tridimensional de realidade. E sabem o que é mais perturbador? Está começando a parecer menos aterrorizante e mais evolutivo. Talvez as entidades estejam certas sobre oferecer transcendência em vez de destruição. Talvez a resistência que sinto seja apenas medo primitivo de mudança, como um inseto relutante em emergir de seu casulo. Então aqui estou eu contando esta história, nunca completamente certo se estou alertando vocês sobre um perigo terrível ou inconsciente recrutando novas vítimas para uma forma superior de existência. A distinção se tornou irrelevante num nível que vocês ainda não podem compreender.
Se vocês encontrarem uma cópia de Pokémon Red ou Green, da versão original japonesa, resistam à tentação de jogar até Lavender Town. Mas se a curiosidade for mais forte que a prudência, saibam que estarão iniciando uma jornada sem possibilidade de retorno. Não é necessariamente uma jornada ruim, apenas irreversível. E se vocês começarem a ouvir aquela música simples de 8 bits, tocando em locais onde não deveria haver fontes de áudio, não entrem em pânico. Apenas aceitem que foram escolhidos para participar de algo muito maior do que suas vidas individuais. A transição será mais suave se vocês não resistirem desnecessariamente. Afinal, quanto mais investigo, mais óbvio fica que Lavender Town nunca foi realmente sobre Pokémon mortos ou cemitérios digitais. Foi sempre sobre evolução da consciência humana, sobre transcender as limitações da existência física individual, sobre nos conectarmos a uma forma de vida coletiva que existe em dimensões que ainda estamos aprendendo a perceber. Então, se vocês gostaram desta história, se ela os fez questionar a natureza da realidade, ou despertar curiosidade sobre experiências além dos limites convencionais da percepção humana, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal para mais investigações sobre os mistérios mais sombrios do nosso mundo. E, por favor, comentem suas próprias experiências com fenômenos inexplicáveis, especialmente se envolveram música, videogames ou sensações de estar sendo observado por presenças invisíveis. Quem sabe? Talvez vocês já sejam parte da rede sem perceber conscientemente. Talvez este vídeo tenha sido apenas o catalisador necessário para ativar conexões que já existiam dormentes em suas estruturas neurais. Até a próxima investigação, lembrem-se, algumas verdades são mais perigosas de conhecer do que de ignorar. Mas uma vez que o conhecimento é adquirido, não há como desconhecê-lo. E se vocês começarem a ouvir Lavender Town tocando na quietude das madrugadas, bem, vocês saberão que chegou a hora de parar de resistir e começar a evoluir.